Nossas saudações a todos e todas que nos acompanham nesta reflexão que faremos juntos com o nosso caro Fernando Bem sobre questão muito importante nos dias atuais, no momento que estamos vivendo, que é a relação entre a política e a visão espiritual do mundo, ou numa questão colocada simplesmente, as pessoas que se preocupam com as questões espirituais, com o amor, com a solidariedade, com a fraternidade, podem ou devem, de alguma maneira, se ligar com as questões políticas. De maneira geral, no meio religioso, no meio espiritualista, quando se trata dessa questão, é normal ouvirmos a seguinte exclamação: não, a parte espiritual não tem nada a ver com política. Nós precisamos cuidar do espírito, cuidar da alma, da evolução espiritual. E a política é contrária a isso. Então, as pessoas de bem não devem se envolver com a política. E quando tem que votar, que é um dever constitucional, a pessoa vai para se desincumbir de uma obrigação, inclusive para não ter que pagar uma multa. Mas vamos pensar, será que isto é a realidade? Com relação àqueles que desejam a própria melhoria, que desejam o bem-estar da sociedade. Então pensemos, por que essa reação contra a política? Quando se fala a palavra política, há pessoas que até exclamam, indignadas: eu detesto política, eu não gosto de política, eu não quero saber e ouvir sobre política. É compreensível essa reação? É, sob dois aspectos. O primeiro é que há uma confusão com relação à palavra política, porque a maioria das pessoas desconhece o verdadeiro significado da política e as suas acepções corretas, justas. E tem uma noção normal, corriqueira, comum, de confundir a política com a politicália. O que é politicália? Politicália é o uso indevido no exercício de cargos políticos por pessoas desonestas, inescrupulosas e muitas vezes criminosas mesmo, porque utilizam desse importante cargo para o seu interesse pessoal, para os seus benefícios pessoais ou de grupos que se organizam. Estamos vendo costumeiramente aí pela televisão, os informativos, dos grupos que se organizam para a corrupção. Então, essa primeira reação, ela é saudável, ela é boa, é ótima. Por quê? Porque ela revela a indignação do ser da pessoa honesta e digna. Tá muito bom. No entanto, a política não é isso. Política é a ciência e a arte da administração justa para o bem comum
para o bem de todos, para a melhoria da sociedade, das pessoas. Então, o primeiro conceito de política é este: a ciência e a arte da administração justa para o bem comum. A outra conotação, o outro sentido de política é a política partidária. O que é a política partidária? É a organização das pessoas em torno de um objetivo, de um ideal que se estabelece num estatuto que tem por fim o exercício desse poder político para a melhoria da sociedade nos níveis municipal, estadual e federal. Então, esta é a política partidária, que se organiza em partidos. E é através, então, desses partidos, A, B, C, D, que o cidadão, a cidadã, tem o direito constitucional de se candidatar ao exercício de um cargo político, partidário, administrativo ou legal, dentro do sistema democrático que nós vivemos, que as nações mais avançadas vivem. É perfeito esse sistema? Não, não é perfeito. O ser humano não é perfeito, ele é feito por seres humanos, mas é o melhor que se tem. Então, é necessário que se use esses instrumentos. Então, através da candidatura a cargos políticos, partidários, para ser escolhido no exercício de cargos no poder legislativo e executivo, é que o cidadão, a cidadã, exerce o seu poder de melhorar, de aperfeiçoar a nossa sociedade. Então, é válido, é importante, é necessário e, sobretudo, que as pessoas de bem que desejam esta melhoria tenham coragem de enfrentar esse desafio, como o caso do nosso caro amigo, irmão Fernando Bem, uma pessoa que o próprio nome diz do bem, mas é um ambiente difícil? É. Mas e aí? Ante a dificuldade, nós vamos deixar de agir para transformar, para melhorar, para aperfeiçoar a nossa sociedade em termos do amor solidário, da justiça? Então, vamos ter a consciência e a responsabilidade. Como cidadãos, eu, você, temos direitos fundamentais que estão na Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiro, todos nós somos e temos o direito de ser eleitores, de com o nosso voto, como se fosse uma procuração, indicarmos alguém para esses poderes para agir em nosso nome. E o outro direito é o cidadão e a cidadã se candidatarem a esses cargos eletivos para serem escolhidos pelos seus pares. Então, é algo muito importante, que tem muito a ver, sim, com a espiritualidade, porque todas as religiões propugnam, desejam a melhoria, o aperfeiçoamento, o aprimoramento da sociedade através do exercício do direito que todos têm. Então, esta visão social, política,
deve ser iluminada pelas luzes que a espiritualidade lança através de todas as religiões, porque todas elas buscam o bem. E, no caso, por exemplo, da doutrina espírita, nós temos em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da filosofia espiritualista, nós temos 12 leis morais que a espiritualidade superior estabeleceu no relacionamento do ser humano com o Criador, com a vida, com os outros seres humanos, e nós encontramos esses conceitos políticos, não partidários, políticos, nas leis, por exemplo, a lei da sociedade, a lei da justiça, do amor, da caridade. Então, nós precisamos estarmos conscientes desta responsabilidade. E nós encontramos na filosofia de Fátima a objetividade desses conceitos, porque na filosofia de Fátima, a minha religião é o outro. Em que sentido? No sentido de exercitar a fraternidade, a solidariedade, o amor, no sentido amplo em que Jesus o ensinou e preconizou. Então, vamos sentir esta responsabilidade como eleitores que têm uma responsabilidade política, social e espiritual. E também aqueles que assumiram exercer um cargo político partidário, administrativo ou legislativo, que estejam preparados para o exercício desta missão, que é linda, maravilhosa, de grande responsabilidade, mas muito difícil. No entanto, a construção do mundo melhor, de uma nova sociedade mais justa, igualitária, solidária, depende dessa transformação da nossa sociedade, onde o espiritual e o político estão ligados no objetivo maior, que inclusive ensinado por Jesus e os grandes líderes espirituais em todas as épocas e em todos os tempos. Cumpramos o nosso dever como eleitor ou como candidatas ao exercício do cargo político. Que todos estejamos na paz, hoje e sempre.